boa noite, amigos e amigas. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos rezar, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Maria também interceda por nós nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz. Já estou aqui com a minha Bíblia para a gente continuar o nosso estudo bíblico que nós estamos fazendo lá do Antigo Testamento, né? Já passamos, graças a Deus, pelo livro do Gênesis, pelo livro do Êxodo, Levítico, e agora estamos estudando o livro de Números. Então, gente, vocês têm a oportunidade aí de fazer um curso bíblico de graça pela internet. Então, compartilhe esses vídeos, tá? Os católicos precisam conhecer a palavra de Deus, tá? Tem católico que nunca leu a palavra de Deus. Então, agora você tem uma oportunidade, gente. Quem dera que eu tivesse essa oportunidade. Quantas vezes eu quis aprender a Bíblia, mas não tinha. Né? Até que eu pude fazer um curso de teologia. Só que a teologia é aquilo, são 3 anos que você tem que estudar muita coisa. Aqui não. Aqui a gente está estudando devagarinho, eu estou pegando livro por livro. Então eu estou pegando aquelas partes mais importantes do livro. Claro que eu não estou lendo versículo por versículo, senão né, a gente vai levar aqui uns 20 anos para poder ler a Bíblia toda. E também a igreja ensina que a gente não deve ler versículo por versículo. Tá? Por quê? Porque tem muitas coisas ali que, por exemplo, fulano é filho de quem, né? E aquilo ali pra gente, só se for pra gente, só se alguém quiser saber aquilo. Mas não tem muita serventia saber que fulano era filho de Beltrano, com Ciclano, com né, aquela genealogia, a não ser de Jesus, que eu penso que é importante a gente saber. Mas, então é importante a gente pegar o quê? Aqueles textos que a gente pode trazer para a nossa vida. O que nós podemos trazer para a nossa vida de hoje? Tá? Então é isso que eu estou tentando fazer aqui com os livros. Então começamos pelo Pentateuco. Graças a Deus, já estamos aí avançando. Já estamos aí no 4º livro, são 5 livros. Né? E já estamos aí no 4º livro do Pentateuco. E se Deus quiser, vamos estudar também o 5º livro, que é o Deuteronômio. Vamos chegar lá. Tá? E vamos estudar todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento. Então, se você tiver paciência para me acompanhar no estudo bíblico e no estudo do catecismo que nós estamos fazendo, ainda tem muita coisa aí para a gente poder estudar. Se Deus quiser, Deus nos dá vida e saúde para isso. Então, eu peço a você que reze, né, para que Deus me dê vida e saúde para que esse canal, né, cresça. Mas para isso eu preciso da sua ajuda, como eu sempre estou pedindo. Compartilhe, se inscreva, para que mais pessoas possam adquirir, possam nos ajudar ao canal crescer, ok? Então, gente, vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje, lembrando que nós estamos no livro de Números, como eu já falei. O contexto do livro de Números, gente, é a caminho do povo, né, do Egito, da escravidão, até a terra de Canaã, a terra prometida. No deserto, que eles ficaram ali 40 anos por causa de desobediência e de idolatria. Nós vimos na aula passada e vamos ver também hoje um pouco
eles continuam blasfemando, murmurando contra Deus. Somos nós, né? Por mais que Deus faça na nossa vida, a gente prefere ficar reclamando, né? Eu não sei o que vai adiantar a sua reclamação, mas nós somos assim. Pior ainda, querem voltar, agora nós vimos na aula passada, para a escravidão, depois de tudo que Deus fez por eles, né? Então, eu acho que Deus tinha até muita paciência, e tem muita paciência conosco. Não é à toa que é um dom do Espírito Santo a paciência. Né? Às vezes a gente não tem paciência com o nosso irmão, mas Deus tem paciência com a gente, porque olha, já era para Deus ter desistido da gente há muito tempo, mas Deus não desiste de nós. Por isso que a paciência de Deus, Padre Léo falava que a paciência de Deus é igual a paciência do mineiro, que ele era mineiro, diz aí que mineiro, eu não sei que eu não sou mineiro, né? Mas diz que o mineiro é muito paciente. Né? Então quer dizer, diz ele que Deus é mais paciente que mineiro. Né? Então, tá aí, se você que é mineiro, depois você me diz aí se é verdade. Então, gente, nós vimos na aula passada esse povo ingrato, né? Deus até puniu alguns, né? Abrindo lá a terra lá e engolindo até vivo lá aqueles 3 homens, foi o que nós vimos na aula passada, tá? Aí no capítulo 17, né, que nós paramos no capítulo 16. O capítulo 17, ele vai nessa mesma linha, tá? O povo continua lá murmurando contra Deus. Então, o que Deus vai fazer? O Senhor falou a Moisés, então ele vai chamar o quê? Os sacerdotes, que são quem? Araão. Lembrando que os chefes do povo, quem eram? Moisés, que era o profeta, que falava com Deus, não é? E também o seu irmão Araão e os seus filhos, que eram da tribo de Levi, que eram os sacerdotes. Então Deus, ele pede aí para Eliezer, está aí no capítulo 17, na Bíblia de Jerusalém, gente, é a página 228. Você pode usar qualquer Bíblia católica de tradução, né, que a igreja aceita. Então você pode usar a Bíblia da Ave Maria, que é muito usada, você pode usar a Bíblia da CNBB, você pode usar qualquer Bíblia, eu uso a de Jerusalém, eu gosto muito da Bíblia de Jerusalém, mas você pode usar qualquer Bíblia católica, eu só peço para você não usar a Bíblia protestante, por favor. Tá? Além de ser uma Bíblia incompleta, as palavras podem ter algum sentido diferente do nosso, porque a nossa interpretação da Bíblia é totalmente diferente da deles, então não use Bíblia protestante, é a única coisa que eu peço a você. No nosso estudo bíblico, não use uma Bíblia protestante. Ele usa uma Bíblia católica, ok? Mas pode ser de qualquer tradução. Se você tiver uma tradução de Jerusalém, é a página 228, ok? A página, é o capítulo 17, ok? Então Deus disse a Moisés para dizer a Eliezer, que era um sacerdote, filho de Araão, tá? Para que ele coloque lá os incensos, né, para santificar o povo. O incenso, gente, é usado até hoje na liturgia da igreja. Muita gente pergunta se a gente deve usar o incenso em casa. Não tem nenhum documento da igreja que fale nem que sim e nem que não, mas eu já ouvi, né, algumas coisas sobre isso, que a gente não deve usar incenso em casa. Principalmente esses incensos aí da Nova Era. A Nova Era usa muito o incenso de forma errada. Essas religiões aí esotéricas. Eu vou lá, né, fazer um incenso lá em casa, né? Você não deve fazer. Por quê? O incenso ele é para a liturgia, desde o Antigo Testamento e também no Novo. Ele é usado para a liturgia. Você vê lá na missa, quando tem uma solenidade, que é uma festa importante, a gente usa o incenso com o turíbio, né, que é aquela fumaça que sobe, simboliza o quê? As nossas orações que sobem até Deus, está lá no livro do Apocalipse. Entenderam? Então você não deve, né? A igreja pede para não usar o incenso em casa. O incenso é para ser usado na liturgia, na igreja. Então a gente vê aqui que é um costume lá desde o Antigo Testamento, ok? Então o sacerdote, né, Eliezer, diz aí que ele usou o incenso lá, ok? Para diante do altar do Senhor, para até
era também um símbolo de purificação também. Agora, interessante, olha o que diz o versículo 5 do capítulo 17. Eles lembram aos israelitas que nenhum profano, estranho à descendência de Araão, deverá aproximar-se para queimar incenso perante o Senhor. Tá vendo? Sob pena de sofrer a sorte de Coré e de seu grupo, segundo o que o Senhor havia dito por intermédio de Moisés. Então, só o sacerdote é quem pode oferecer, né, o incenso. Tá? Por quê? Porque ele ali representa o próprio Cristo. Na liturgia, o sacerdote, ele que incensa ali o altar, não é? Você pode ver. Então, quem tem que fazer isso é o sacerdote. Por quê? Porque ele age na pessoa de Jesus Cristo. Então, aqui também já era assim. Quer dizer, o profano era aquele que não pertencia ao povo de Deus, ao povo de Israel. Então, só o sacerdote podia fazer isso. Então, já falei isso aqui um monte de vezes e vou repetir. É um perigo esse negócio ficar botando qualquer um lá no presbitério, no altar. Ali só pode ficar o padre e quem está ajudando o padre. Ninguém de fora, a gente pode ficar ali no presbitério na hora da missa, na hora da liturgia. Olha aqui, olha o que Deus está dizendo desde a época do Antigo Testamento. Nenhum profano pode usar o incenso em nome de Deus, porque ali o sacerdote está na pessoa de Cristo. Tá? Então já é um costume desde o Antigo Testamento. Aí vai falar da intercessão de Araão, que era o sacerdote. Olha aí, a intercessão de Araão. Toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Araão, dizendo. Aí que eles continuam naquela mesma reclamação que nós já estudamos. E Araão intercede, Araão e Moisés intercedem pelo povo, entendeu? Porque Deus havia castigado, por causa o povo estava murmurando, estava reclamando de Moisés e de Araão, e Moisés e Araão representavam quem? O profeta e o sacerdote. Já estou cansado de falar isso aqui, gente. Esse negócio desse povo ficar falando dos padres, ficar falando do Papa, eu já não vou nem mais tocar nesse assunto, porque eu já falei isso aqui várias vezes. Tá? Olha aqui, Deus castigou o povo porque ficou murmurando contra Deus e murmurando contra Araão, que era o sacerdote, e murmurando contra Moisés, falando mal deles. Então, gente, eu já não vou tocar mais nesse assunto. Aí você que escolhe. Eu jamais... Eles podem até fazer coisas erradas. Eu sei que tem padres que falam coisas erradas, né? Pode ter até algum bispo que faz uma coisa errada, mas quem vai julgá-lo será Deus. Quem sou eu para ficar falando mal de padre, de bispo e até do Papa? Eu não. Deixo para Deus julgar. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor, como diz lá o rei Davi? Entendeu? Então aí está bem claro aí que Deus... Agora, interessante, Araão intercedeu pelo povo. Assim como Moisés também, nós já vimos lá atrás, intercedeu pelo povo. Araão era o sacerdote. Olha aí a importância da intercessão de todos, mas principalmente daqueles que são consagrados, daqueles que são santos, não é? Os nossos pais... Gente, todos nós podemos interceder uns pelos outros. Agora, a intercessão das pessoas de Deus, né, do Papa, dos padres, dos bispos, são muito mais fortes. Por quê? Porque eles são representantes de Deus para nós. Então, a intercessão deles é muito forte, tanto em vida, principalmente depois da morte, quando vira santo. Tá? A maioria, claro que não são todos os papas, bispos e padres que são santos, mas aqueles que são canonizados, a gente não deve ficar duvidando do poder da intercessão deles, porque se Araão podia interceder pelo povo em vida e Deus atendia, imagine agora que eles estão lá junto com Deus. Já expliquei isso aqui também várias vezes, ok? A vara de Araão. A vara de Araão, o Senhor disse a Moisés, fala aos israelitas
Aí aqui, Deus manda que Araão use a sua vara de sacerdote. Por que que o nosso bispo tem aquele... A gente não fala vara, a gente fala cajado, não é? Por exemplo, agora há pouco tempo, agora na matriz, teve o crisma, né? A gente viu que o bispo usa aquele cajado, né? Na época de Araão chamava-se vara, né? A vara de Moisés, a vara de Araão, né? É o cajado do pastor, aquele que apacenta as ovelhas, vamos dizer assim. Tanto que o pastor de ovelhas mesmo, ele também tem lá aquele cajado para ele espantar lá as ovelhas, não é? Então, mesma coisa são o bispo. Nossos bispos, eles usam aquele cajado, que na época chamava-se vara, não é? Porque é o cajado do pastor, né? Esse é o significado. Por isso que e também vem do Antigo Testamento, ok? No versículo 18 diz assim: e na vara de Levi escreverás o nome de Araão, visto que haverá uma vara para o chefe das casas patriarcais de Levi. Tu o colocarás em seguida na tenda da reunião, diante do testemunho, onde eu encontro contigo. O homem cuja vara florescer será o que escolhi. Assim não deixarei chegar até mim as murmurações que os israelitas proferem contra vós. Então, gente, essa tenda da reunião é onde ficava a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança, que nós não sabemos onde está essa arca hoje, né, ali ficava o quê? A vara de Moisés e de Araão, o maná e também os 10 mandamentos, né, as tábuas da lei. Então tudo isso ficava ali na Arca da Aliança, na tenda da reunião, ok? Então é por isso que Deus está falando aí. Aí aqui no versículo 20, ele fala uma coisa interessante. O homem cuja vara florescer será o que escolhi. Interessante, tem uma tradição, a igreja não confirma, mas tem uma tradição que esse costume aqui começou aqui no Antigo Testamento e foi quase já na época de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Há uma tradição, a igreja não confirma nem que sim, nem que não, mas tem uma tradição muito forte de que isso aconteceu com São José. Vou repetir. O homem cuja vara florescer será o que escolhi. Então, o que isso tem a ver com São José? Dizem que a Virgem Maria, ela ia ao templo. Nossa Senhora ia ao templo, desde menina. Não é? E ali, quando ela foi, vamos dizer assim, preparada por Deus para ser a mãe de Jesus, e ela, vamos dizer assim, ela foi consagrada a Deus desde menina, inclusive a sua virgindade, por isso que ela é a Virgem Maria, ela consagrou sua virgindade desde criança. Então, quando ela foi assim no templo, e ali teria alguns candidatos a esposo da Virgem Maria, uma tradição muito forte quanto a isso. Então, diz que esses candidatos, cada um recebeu uma vara, né? Vamos dizer assim, igual aqui, né? Esse costume daqui do Antigo Testamento, e que Deus havia falado para Nossa Senhora, aquela vara que aparecesse uma flor, uma rosa, seria o homem que seria escolhido, consagrado para ser o marido da Virgem Maria. E apareceu essa flor, né, brotou da vara que estava com São José. Por isso que a imagem de São José tem uma flor. Não sei se você já reparou isso. Muita gente não reparou. São José está com o menino Jesus e também está com uma flor na mão. É por causa dessa tradição. Dizem que essa flor floresceu no cajado de São José e ele foi escolhido então para ser o marido de Nossa Senhora e obviamente o pai adotivo de Jesus.
é uma tradição muito forte, que eu já ouvi muito, né? Já ouvi algumas vezes sobre isso. E é tirado então desse texto bíblico, tá? Que Deus fala que ele vai escolher, não é, para ser um representante aqui do seu povo. Moisés falou aos israelitas, e todos os seus príncipes lhe entregaram uma vara a cada um, 12 varas para o conjunto das casas patriarcais. Entre elas estava a vara de Araão. Moisés as depositou diante do Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, quando Moisés veio à tenda, a vara de Araão pela casa de Davi havia florescido, igual aconteceu. A mesma coisa que aconteceu com São José, que eu falei, tá vendo? Os botões haviam surgido, as flores haviam desabrochado e as amêndoas amadurecido. Moisés tomou todas as varas diante do Senhor e levou todos os israelitas, e eles verificaram o fato, e cada um retomou a sua vara. O Senhor disse a Moisés: toma a vara de Araão para diante do testemunho, onde terá ela o seu lugar ritual, como um sinal para os rebeldes. Assim ela reduzirá a nada as suas murmurações, para que não subam até mim e não venham a morrer. Moisés fez conforme o Senhor lhe determinara, e ele assim o fez. Olha como é que Moisés era obediente a Deus, não é? Moisés foi um homem muito obediente a Deus. Só uma vez ele desobedeceu a Deus. Isso vai custar caro para ele. Ele não vai entrar na terra prometida por causa disso, mas aqui ele obedeceu. Então é interessante essa questão, né? Então escolhido foi Araão, tá? Para ser o sacerdote, né? E interessante, para não deixar o povo morrer. Por causa da intercessão de Araão, está aqui bem claro, né? Deus falando, para que não subam até mim e não venham a morrer. Olha aí. Então, gente, isso é uma coisa que a gente devia pensar, né? As nossas reclamações, principalmente contra Deus. Eu fico arrepiado como que o povo blasfema contra Deus. Entendeu? Você ser ateu, tudo bem, se você quer ser ateu. Agora, pior é esse povo aí que fica blasfemando contra Deus. Gente, de Deus não se zomba. Tem um vídeo na internet aí falando das pessoas que zombaram de Deus, qual foi o fim deles. Eu posso citar alguns aqui. O Titanic. Nem Deus afunda. Olha o que aconteceu. Não é verdade? O John Lennon, né? Os Beatles vão ser maior do que Deus. Olha aí o que aconteceu com ele. Morreu lá. Então, quer dizer, tem uma história maravilhosa da menina que foi sair com os... Acho que todo mundo conhece essa história, aparece muito na internet. Né? A menina que ia sair com os amigos e a mãe falou, vai com Deus. Aí a menina falou, só se ele for no porta-mala, que o carro já está cheio. E ela sofreu um acidente, morreu e o carro acabou. Só o porta-mala ficou intacto. Então, quer dizer, de Deus... Ó, eu falo essas coisas, chega a me arrepiar. Então, de Deus não se zomba. Gálatas 6:7. Cuidado com as suas blasfêmias e com as suas murmurações contra Deus. Deus é Deus. Não pode ser nem pouco questionado. As ações de Deus não é para a gente questionar. Aceita. Santo Afonso de Ligório dizia isso, um santo da igreja. Aceita a vontade de Deus. Isso é bíblico, está no livro do Eclesiástico. Aceita tudo o que te acontecer, de bom ou de ruim. Deus tem um propósito. Do mal... Se for uma coisa ruim, do mal Deus vai tirar um bem maior para você lá na frente. Você pode até não entender. O Padre Léo falava muito sobre isso. Ah, eu perdi meu emprego. Às vezes porque Deus quer te dar o melhor lá na frente. Entendeu? Então, mas a gente tem... É porque a gente não tem paciência, como eu já falei. Ok? No capítulo 18, aí ele começa a falar da questão do papel do sacerdote. Né? O sacerdote é aquele que oferece a Deus o sacrifício. Eu já expliquei também sobre isso, ok? Os israelitas disseram a Moisés, vede, eis que estamos perdidos. Ainda bem que eles reconheceram o erro deles. Eis que pereceremos. Aí também estavam com medo, né? Sabiam que, né? Todos pereceremos. Todo aquele que se aproxima da habitação do Senhor para fazer oferenda morre. Seremos levados à destruição até o último, tá? Então Deus, ele disse a Araão, tu e teus filhos e a casa de teu pai
Aí no caso ele fala que o Araão ele vai oferecer a Deus por ele e pelo povo um sacrifício de expiação. Para quê? Para que Deus possa perdoar os pecados do povo. Tá? No Novo Testamento, gente, Jesus já fez isso por nós. Aqui, lembrando, estamos no Antigo Testamento. Então, a reparação era o quê? Era oferecer um animal. Né? Então, esse era o costume deles. No Novo Testamento, Jesus se ofereceu por nós. Então, por isso que a gente não precisa mais fazer nenhum sacrifício de expiação, a não ser as nossas penitências. Tá? Claro que as nossas penitências nós devemos fazer. Pena que o mundo hoje não quer saber disso. Não é? Por quê? Porque ninguém quer saber de mortificação, ninguém quer saber, né, de jejum, ninguém quer saber dessas coisas hoje. Hoje acabou isso. Né? As pessoas querem, entre aspas, né, a maré mansa, vamos dizer assim. Mas nós devemos fazer a nossa parte. Claro que Jesus já fez a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Tá? Então, o Araão era da tribo de Levi, nós já falamos sobre isso, ok? Versículo 3. Farão o teu serviço e de toda a tenda. Não devem se aproximar dos objetos sagrados, nem do altar, para que tanto eles como vós não venhais a morrer. Serão teus auxiliares e responderão pelos encargos da tenda da reunião, por todo o serviço da tenda, e nenhum profano se aproximará de vós. Já expliquei sobre isso, né? Respondereis pelos encargos do santuário e pelos serviços do altar, para que não haja mais ira contra os israelitas. Essa ira de Deus eu já expliquei. É a justiça divina. Deus tem que fazer justiça, né? Eis que escolhi vossos irmãos, os levitas, dentre os israelitas, para deles uma doação para vós. Pertencem ao Senhor para fazer o serviço da tenda. Tu e teus filhos assumireis as funções sacerdotais em tudo o que se refere ao altar e em tudo que está atrás do véu. É o chamado Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer a Deus um sacrifício por ele e pelos pecados do povo. Vós realizareis o serviço do culto, cujo ofício concedo ao vosso sacerdócio. Contudo, o profano que se aproximar morrerá. Aquilo que eu já falei, tá? Ninguém pode oferecer um sacrifício a Deus a não ser o sacerdote. Já falei isso aqui também 1000 vezes e vou falar pela última vez. Ninguém pode celebrar uma missa a não ser o ordenado, padre, bispo ou papa. Nem o diácono não pode celebrar a missa. Tá? Ninguém, o leigo pior ainda. E pior ainda, o que eu tenho mais visto aí na internet, colocando aí pessoas de outras religiões para celebrar a missa junto. Né? Não pode. Pastor não pode celebrar a missa, pai de santo não pode celebrar a missa, ninguém. Não é porque nós somos melhores do que os outros, não. É bíblico isso. Ninguém, só o sacerdote que é ordenado pode oferecer a Deus um sacrifício em nome do povo. Por isso que ele é ungido, eu já falei isso aqui. As mãos dele são ungidas para oferecer a Deus, por nós, a Santa Missa. Ok? Está bem claro aí. O Senhor disse a Araão: eis que te dei o encargo daquilo que é separado para mim. Tudo aquilo que os israelitas consagrarem eu te dou. Como a parte, né? É a mesma coisa que eu já falei. E é um estatuto perpétuo, olha aí. Até Jesus voltar, a gente precisa celebrar a Santa Missa. Por isso, gente, que tem missa todo dia. O único dia que não tem missa, sabe qual é? Sexta-feira Santa. É o único dia do ano que não tem missa. Os outros 365 dias do ano tem missa. Pelo menos uma missa por dia precisa ser celebrada. Tá? Porque é o sacrifício de Cristo que tem que ser oferecido, né, a Deus para apagar os pecados de toda a humanidade. Isso é a Santa Missa, que eu já expliquei. Entendeu? Eis o que te pertencerá das coisas santíssimas, das oferendas apresentadas, todas as oferendas que me restituíram os israelitas,
Aí aqui ele explica, né? A oblação, sacrifício pelo pecado, sacrifício de reparação, são coisas santíssimas que te pertencerão, bem como a teus filhos. Vós vos alimentareis de coisas santíssimas. Olha só! Vos alimentareis. Isso quer dizer o quê, gente? Eucaristia, alimentar. Aqui não é só a parte espiritual, não. É parte também, é se alimentar mesmo. Então aqui já é uma prefiguração da Eucaristia. Tá vendo? Por isso que é uma coisa sagrada. Então é um perigo esse povo que fica pegando a Eucaristia, as hóstias, e ficam profanando. Tem gente que fica profanando, né? Joga no chão. Tem gente que assalta a igreja e joga as hóstias no chão. Leva, pior ainda, leva para missa negra, para satanismo. Gente, isso é uma blasfêmia, é o corpo de Cristo. Isso é um perigo, gente. A gente está brincando com as coisas sérias. Por isso que o mundo está como está. Entendeu? É por causa dessas coisas. Por isso que a igreja tem tanto cuidado. Na hora que você for comungar, é o que eu mais vejo de errado, gente. A gente tem que fazer, a igreja ensina, quando você for comungar, tem que botar as duas mãos assim. Você recebeu na mão e pega e não cuidar para não cair, porque é uma profanação. Você deixar o corpo de Cristo cair no chão. Tá? Eu vejo muita gente comungar errado, pegando assim. Eu já vi hóstia voar longe. Eu já vi, ninguém me contou. Então vamos comungar direito, por causa de profanação. Entendeu? São coisas sagradas, santíssimas. Agora, olha que interessante. Toda pessoa do sexo masculino poderá comer delas. Tu a considerás sagradas. Deixa eu explicar uma coisa. A Bíblia foi escrita num contexto machista. Sim, é verdade. As mulheres podem até ficar um pouco indignadas com isso. Realmente, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento foram escritos num contexto totalmente machista. Tá? A igreja concorda com isso. Ok? Mas, veja, o fato da Bíblia ter sido escrita num contexto machista, realmente a mulher não tinha vez, era só o homem. Não é? Realmente, a mulher não era, ela era marginalizada, desprezada. Não é? Sim, a igreja entende as mulheres nesse ponto. Mas tem um outro ponto também. Hoje antigamente era o machismo, né? Agora nós estamos no feminismo. Agora mudou. Nós não podemos. Eu sou contra. Eu não, né? A igreja é contra o machismo e também o feminismo. A igreja é contra os dois. Porque Deus os fez iguais. Homem e mulher têm a mesma dignidade diante de Deus. Agora veja. Homem e mulher têm missões diferentes. Eu já falei sobre isso aqui, vou falar novamente. A mulher tem uma missão maravilhosa, que o homem não tem. Gerar uma vida. A mulher gera uma vida. E nenhum homem pode ficar bravo com Deus, por quê? A mulher pode gerar uma vida e eu não posso não. É uma missão da mulher, que Deus deu para ela. Beleza. Então, por que eu estou falando isso? Isso aqui, gente, no nosso contexto de hoje, quer dizer o quê? Só o homem pode ser sacerdote. Aqui já era assim. Você não vê no judaísmo nenhum sacerdote feminino, vamos dizer assim. Nenhuma mulher como sacerdote. No Novo Testamento a mesma coisa. Você nunca viu. Jesus escolheu 12 apóstolos, não escolheu nenhuma mulher, nem Nossa Senhora, nem a Virgem Maria, que é a maior depois de Jesus, não é sacerdote. Jesus escolheu 12 apóstolos, 12 homens. Por quê? Jesus era machista? Não. É missão. Missão. É simplesmente isso. Não é que Jesus achava que a mulher não era menos. Não, pelo contrário. Jesus foi que começou a quebrar essa barreira. Né? Tanto que ele só andava com mulheres. Quantas mulheres andavam com Jesus? Maria Madalena, você quer uma mulher que era mais discípula de Jesus do que Maria Madalena? Mesmo não sendo sacerdote? Agora, a missão do homem, da mulher, não é ser sacerdote. Agora, por que não é? Qual é? A igreja explica isso.
Nós respeitamos nas outras religiões que tem, né? Tem até nas igrejas dos irmãos protestantes tem mulher. A gente respeita. Agora, nós não entendemos assim. Por quê? Porque Jesus se encarnou como homem. Deus não tem sexo. Mas Jesus se encarnou como homem. Por quê? Porque Jesus é o novo Adão, como diz a carta aos Romanos. Entendeu? Então Jesus tinha que apagar a falta de Adão, o pecado de Adão. Entendeu? Então por isso que Jesus... E outra, Jesus, a palavra de Deus é que diz, é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque também era homem. Você não vê nenhum sacerdote na Bíblia como mulher, não. Você vê sim, diaconisa, você vê uma profeta que é mulher, aí contra isso não tem problema nenhum. Mas sacerdote que oferece a Deus um sacrifício, somente o homem. Por quê? Porque atua na pessoa de Cristo, e Cristo se encarnou como homem. Não porque o homem é mais do que a mulher, não. Mas porque Jesus é o novo Adão. E foi Adão que pecou lá no paraíso e trouxe toda aquela desgraça para a humanidade. Entendeu? Então é simplesmente por isso, tá, gente? Estou falando isso por causa desse feminismo que está aí hoje, né? Essas feministas aí que ficam entrando nas igrejas, ficam tirando a roupa, ficam fazendo essas orgias aí dentro da igreja. Depois vão acertar as contas com Deus. Não é? É aquilo que nós estamos falando, é o sagrado. Isso também te pertencerá. Aquilo que é reservado às oferendas dos israelitas e tudo aquilo que é erguido em gesto de apresentação dou a ti, teus filhos, tuas filhas, como um estatuto perpétuo. Já expliquei. Tá? Tudo que estiver puro na tua casa poderá dele comer. Todo o melhor do azeite, né? O azeite aqui é o óleo. Por isso nós usamos óleos aí, né? Na maioria dos sacramentos. O vinho, olha aí, o vinho novo, trigo, essas primícias que oferecem ao Senhor, doas a ti. Todos os primeiros produtos dos seus pais que trazem ao Senhor te pertencem. Olha aí. Então, olha aí, Deus falando do azeite, que é usado nos sacramentos, do óleo, né? A gente sabe que o óleo vem do azeite, né? O trigo é feito o quê, gente? A hóstia tem que ser feita de trigo. Ela não pode ter fermento, mas ela vem do trigo, não é? Tem que ser pão ázimo, trigo sem fermento. E aqui está falando do vinho. Olha aí, o trigo vai virar o pão, que vai se tornar o corpo de Cristo. E o vinho vai se tornar o sangue de Cristo. Então, como é que o povo aí fica falando que é pecado, né, tomar um cálice de vinho? É pecado se embriagar. Tá? Estou falando isso porque, né, criticam muitos católicos por tomar... Gente, não estou fazendo apologia à bebida, eu não bebo. Mas eu também não... Aquilo que eu já expliquei isso aqui e vou falar de novo. Eu não posso falar aqui coisas que a igreja não me autoriza a falar. Eu, por opção minha, eu não bebo, eu não gosto de beber. Mas eu não posso chegar aqui e falar que beber um cálice de vinho, beber um copo de cerveja é pecado. A igreja não fala isso. A igreja fala que pecado é se embriagar. Aí ela fala. Se você é viciado, nem pensar. Agora, se você não é um viciado, não é pecado você tomar lá um copo de vinho, um copo de cerveja. Um copo. Não é uma caixa também. Entendeu? Um copo, um cálice. Tá? Não vamos ser 8 nem 80. Entendeu? Então eu acho interessante aqui o vinho e o trigo, que são, né, que depois na missa vão se tornar o corpo e sangue de Cristo. Interessante. Trazem ao Senhor, te pertencem, todo aquele que estiver puro, olha só que interessante. Todo aquele que estiver puro na tua casa poderá comer dele. Olha aí. Puro, gente, é aquele que não tem pecado. Então isso aqui nós podemos trazer para a nossa vida. A igreja ensina isso até hoje. Não podemos comungar estando em pecado mortal. Todos nós somos pecadores. Mas para você comungar, você não pode estar em pecado mortal. Você precisa se confessar primeiro. Você está perdoado. Se você se arrependeu, eu cometi um pecado. Tá? Seja ele qual for. Roubei R$50 de uma pessoa. Estou dando um exemplo. Estou arrependido, não quero mais fazer isso. Deus já te perdoou. Agora, para você comungar, você precisa se confessar. Porque se você comungar
estando em pecado mortal, aí você comete um outro pecado chamado de sacrilégio. Aí você está abusando de Deus, da misericórdia de Deus e do sacramento de Deus. Então é isso que ele está falando aqui. Então, para você receber o corpo de Cristo, você tem que estar puro. Claro, gente, todos nós somos pecadores, mas você não pode ter um pecado mortal na alma sem arrependimento e sem se confessar, ok? Todo aquilo que estiver atingido por anátema em Israel será para ti. O que é uma pessoa que está em anátema? É que está excomungada aqui do povo de Israel, hoje da igreja. A igreja tem autoridade para excomungar uma pessoa. Excomunhão, ex quer dizer, já não é mais. Ex-casado, já não é mais casado. Ex-namorado, já não é mais namorado. Entendeu? Ex-emprego, já não é mais seu emprego. Então, excomunhão. Você não está mais na comunhão da igreja. Então, a igreja tem autoridade para isso. Então, se você cometer alguns pecados, você pode ser excomungado. Aborto, não é? Se você agredir o Papa, o padre, que não é só para nós não, os padres também. Se o padre contar um segredo de confissão, se ele confessar uma mulher que teve relação com ele, entendeu? Tem vários casos que pode dar excomunhão, a pessoa está separada da igreja. Então diz aqui, ó, quem estiver atingido por anátema em Israel será para ti, ou seja, estará fora do povo de Israel. E aqui estará fora da igreja. Pode voltar? Pode, se arrepender. Ok? Aí aqui ele fala do primogênito, que eu já expliquei sobre isso no livro do Êxodo e também do Levítico. Ele fala que todo primogênito tem que ser entregue ao Senhor, ele pertence tanto do animal quanto do ser humano. Tá? Então, gente, os primogênitos, eles eram oferecidos a Deus. Tá? Eram consagrados a Deus. Jesus também. Jesus é o unigênito e também é o primogênito. Era uma lei lá do Antigo Testamento. Tá? Todas as oferendas que os israelitas trazem ao Senhor, as coisas santas, doas a ti, a teus filhos e tuas filhas, em aliança eterna diante do Senhor e para a tua descendência. Então, essa questão aqui dos primogênitos eu já expliquei, né? Os primogênitos serão oferecidos ao Senhor. Serão santos. Olha, santos quer dizer separados, tá? E serão agradáveis a Deus. Aqui ele está falando também não é só dos homens, não, também dos animais também. Tanto os homens quanto animais, ok? O Senhor disse a Arão, não terás herança alguma na terra deles. Aqui acontece uma coisa interessante. Ele fala que os levitas, quando eles entrarem na terra prometida, eles não terão uma terra para eles. Por quê? Porque eles, como são sacerdotes, eles estarão nas 12 tribos. Eles não estarão numa terra só. Não. Por quê? Quando chegarem na terra prometida, cada tribo vai ocupar o seu espaço. Então Deus fala para os levitas, que são os sacerdotes, não. Vocês não vão ter uma terra específica. Vocês vão agir em todas as 12 tribos de Israel, oferecendo, né, por vocês e pelo povo um sacrifício a Deus. É isso que está aí no versículo 20, ok? O Senhor disse a Arão, não terás herança alguma na terra deles, e nenhuma parte haverá para ti no meio deles. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos israelitas. Então, aqui ele fala. E depois ele vai falar a questão também dos dízimos, tá? Versículo 24. Visto que os dízimos que os israelitas separam para o Senhor, que eu dou por herança aos levitas, porque eram os sacerdotes, ok? Eis porque eles disse que não possuirão herança alguma no meio dos israelitas. Então aqui Deus manda dar o dízimo para os sacerdotes, para a igreja. Então, aqui já começa a falar do dízimo. O Antigo Testamento tem muitos textos que falam do dízimo. O profeta Malaquias também fala, né? Tem muitos textos do Antigo Testamento que falam do dízimo. O dízimo, gente, ele é bíblico. Claro que ele é uma lei do Antigo Testamento. No Novo Testamento não tem explicitamente uma lei sobre Jesus, não fala sobre isso. Tá? Agora, veja, a igreja ensina que o dízimo ele tem a sua validade e ele é para
você ajudar a igreja, a sua paróquia. Não é lá que você vai à missa, não é lá que você se confessa, comunga. E outra, lá a igreja tem despesa, gente. Qual é a instituição que sobrevive sem dinheiro? A igreja precisa de água, né? Lá você tem que beber água, né? Quando você vai, tem que ter luz, você não vai rezar a missa no escuro. Outra coisa, o padre, ele não casa, então ele tem que ser sustentado pela paróquia. Isso é bíblico. Todo operário é digno do seu salário, e o padre também é um operário. Entendeu? Então ele precisa ser sustentado pela paróquia. Por quê? Porque ele deixa de constituir uma família para ficar só para nós. Então por isso que o dízimo ele é para a parte social, também para você ajudar, fazer caridade. Então o dízimo, gente, ele tem várias finalidades. Ah, mas eu não sei o que eles vão fazer com esse dinheiro. Dê de bom coração, como diz São Paulo. Deus ama aquele que dá com alegria. O que eles vão fazer com o seu dinheiro, entregue para Deus. Se usarem bem, amém. Se usarem errado, vão acertar as contas também com Deus. Faça a sua parte. Agora, quantidade a igreja não toca. Não, os nossos irmãos protestantes fazem ao pé da letra, né? 10%. Mas a igreja católica não obriga a dar 10%. Se você pode, deve dar 10% ou dar até mais de 10%. Ah, mas eu não tenho condição. Pode dar 5%. O importante é dar. E dar com alegria. Jesus falou, é mais importante dar do que receber, mas dar com boa vontade. Tá? Se for para você dar com má vontade, é prefiro não dar. Ok? Então aí ele fala, né, do dízimo. O Senhor falou a Moisés e aos levitas, quando tiveres entrado os israelitas, dá o dízimo. Tudo eu já falei, já expliquei. Tá? Tudo aquilo que for separado. Então a igreja não é contra o dízimo. Tá? Agora, claro, né, a igreja ela é tão bonito que ela, na igreja ela presta até as contas de onde vai o dinheiro do teu dízimo. Então isso também é importante, a igreja prestar contas para onde está indo esse dinheiro. Né? Então é importante isso também. No capítulo 19, né, fala dos animais que eram oferecidos a Deus. Tá? Já falei sobre isso aqui, não vou voltar. Então eles pegavam os animais e ofereciam, né, a Deus como expiação pelo pecado do povo. Os judeus não fazem mais hoje porque não tem mais o templo, não é? E os cristãos não precisam mais fazer isso porque Jesus já é o cordeiro que se entregou por nós. Então não precisa mais fazer isso, ok? Aqui no versículo 11, ele fala da questão do cadáver. Não tocareis um cadáver, qualquer que seja um morto, porque ficará impuro por 7 dias. Eu já expliquei sobre isso. Tá? Isso aí é uma questão mais lá dos judeus, não tem nada a ver com nós cristãos. O cadáver, eles achavam que o cadáver era impuro, tá? Mas para nós não tem nada a ver. Você pode tocar no seu parente que já faleceu, quando estiver ali no caixão, não tem problema nenhum, não tem problema. Não tenha medo de chegar a um parente seu, pode ficar à vontade, não tem problema nenhum. Isso era uma coisa lá para os judeus, não tem nada a ver com a gente, ok? Não tem nada de impuro o cadáver. Era uma lei para os judeus. Ok? Que no Novo Testamento não tem problema você tocar num morto. Ok? E para fechar, ele fala aí sobre a questão das águas. Ritual das águas. A água, gente, é o símbolo da vida. Sem água, a gente não sobrevive. Nosso corpo, a maioria, é água. Então, nós também usamos isso também nas celebrações. Todos os sacramentos têm água. Na missa, o padre também ele se purifica com a água também. E tem a água benta, que eu vou encerrar falando dela, que é um sacramental maravilhoso, que os sacerdotes usam muito. Não é? E tem a bênção da água também. Tá? É bom que seja ao vivo, mas também pode ser até pela televisão. Por quê? A bênção é um sacramental, pode ser dada à distância, diferente do sacramento. O sacramento ele não pode ser à distância. Por exemplo, você não pode confessar pelo telefone. Não vale, tem que ser ao vivo. O sacramento tem que ser ao vivo, mas o sacramental não. Ele pode ser à distância. Então a bênção pode ser, por exemplo, pela televisão.
Então, por isso que meu avô, sempre quando eu fazia a oração dele lá, ele colocava a aguinha dele lá na televisão, e depois que o padre abençoava, ele ia lá e tomava. Mas é melhor que seja ao vivo, então, né, se você puder também abençoar na igreja, né, levar água para o padre benzer, você pode ter na sua casa, inclusive o demônio ele tem pavor de água benta. Então aqui Deus fala da purificação do pecado através da água, porque a água é o símbolo da vida, ok? Então, gente, nós paramos aí no capítulo 19. Na próxima aula, com a graça de Deus, nós vamos aí para o capítulo 20 e nós vamos dar sequência ao livro de Números. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Peço a vocês que continuem se inscrevendo, compartilhando, tá? Botem aí, por favor, os comentários se vocês estão entendendo o nosso estudo, tá? E nós vamos caminhando aí devagar. A palavra de Deus também a gente não pode correr. Principalmente o Antigo Testamento, gente. Olha que eu estou pedindo muito a Deus para que me ilumine, para que eu não fale nenhuma besteira aqui. Porque, olha, dá um estudo bíblico aqui do Antigo Testamento, tem que ter muita coragem. Tá? Então eu peço a você, peço aí se alguém estiver me assistindo, um diácono, algum padre, né? Alguém aí que estiver assistindo, que se eu falar alguma coisa errada aqui, pode me corrigir, eu não tenho problema nenhum em chegar aqui e falar, ó, eu falei aquilo ali, mas não é verdade o que eu falei. Tá bom? Então, eu quero simplesmente ajudar um pouco aquelas pessoas que não têm um pouco de conhecimento sobre a doutrina católica e a interpretação que a igreja dá para a Bíblia. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.